Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prevenidas e as outras 5 eram imprevenidas. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a parábola é uma forma pedagógica para que os ouvintes, no caso os ouvintes de Jesus, pudessem, através de uma relação de ideias, entender aquilo que ele estava falando. Porque, de fato, a construção pedagógica, que é a parábola, uma história ou uma fábula, tem esta finalidade: ajudar-nos a compreender. Tanto que no fim da fábula se pergunta qual é o moral da história, o que isto quer ensinar. Mas ainda, quando se trata da parábola que Jesus conta, porque é palavra de Deus, e tem também uma finalidade, além de ser uma finalidade sapiencial, instrutiva, tem uma finalidade salvífica, para que nos ajude a ir para o céu. Hoje Jesus conta esta parábola das 10 virgens, e ele faz uma comparação entre 5 delas, que eram espertas, prevenidas, organizadas, e outras 5 que não estavam nem aí. E é por isso que então as 5 jovens organizadas têm êxito na finalidade para a qual estão ali, que é a festa do casamento, e as outras 5 dão literalmente de rosto na porta, porque o noivo chegou, entrou, e elas ficaram ainda ocupadas com o negócio de querosene, de alguma coisa para botar na lamparina delas, e não deu tempo. Portanto, tiveram que ouvir esta palavra do noivo: não sei quem sois, não vos conheço. Fiquem aí, onde vocês mesmos se colocaram. A finalidade instrutiva, meus irmãos e irmãs, da palavra de Deus é
o seguinte: o noivo é Cristo Jesus, é o Salvador, Deus feito gente, o Filho do próprio Deus vindo ao mundo instruir-nos nas veredas da salvação. Tudo aquilo que nós devemos saber está na palavra. É isso? Se lembram daquela parábola em que o rico disse: Pai Abraão, deixa eu então ir avisar os meus irmãos para que eles não venham cair aqui neste lugar de sofrimento. E o pai Abraão responde para ele: os teus irmãos que estão vivos lá na terra, olha, né? É a Bíblia. Que eles leiam a Bíblia e pronto. Tu não precisas voltar lá, porque eles iam se assombrar, se um morto voltasse. Portanto, que eles leiam a palavra. Nós sabemos então tudo aquilo que Jesus nos ensinou, porque está na palavra. A conhecemos já, mais ou menos. Questão de percentual, quem conhece mais, quem conhece menos. Portanto, Jesus, o Salvador, nos ensinou, nos disse tudo aquilo que nós devemos fazer. Agora, nós também devemos fazer a nossa parte. É Ele quem salva, meus irmãos e irmãs. Foi Jesus quem morreu na cruz, quem derramou até a última gota de sangue para nos salvar. Mas é tipo assim, mal comparando. O médico diz: aqui está o remédio para a sua cura. E você deixa o remédio lá no vidro, deixa o remédio lá na cartela e nunca usa. Que tal? O que aconteceria se você usasse o remédio? Você curaria, mas isso é pouco provável que aconteça agora que você não usa o remédio. Portanto, nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer por onde a parte de Deus já está feita. Nós que devemos, como as jovens previdentes, nos organizar, prestar atenção, estar atentos, buscar, estar em comunhão, fazer a nossa parte, e não como as outras, assim, tontas, que não prestaram atenção no tempo, na promessa, e ficaram sem participar da festa e do convívio nupcial. É verdade que só Deus salva, mas nós também precisamos fazer a nossa parte e ainda podemos contribuir para que outros possam mais facilmente também dirigir-se à salvação. Também podemos ajudar a que outros irmãos e irmãs alcancem a graça da salvação. Neste sentido está a missão da igreja, está a importância do nosso testemunho, porque Deus faz a parte dele, a igreja, e nós devemos fazer, nós também, a nossa parte. É verdade, meus irmãos e irmãs, que tem momentos em que, por conta das situações da vida, a gente desanima, a gente desencoraja, a gente até mesmo perde a paciência. E algumas vezes ouço, tem até pessoas que murmuram contra Deus, que ficam se maldizendo, que ficam colocando a culpa em Deus, acusando Deus, ou algumas vezes, mesmo que não façam isso, ficam de mal com Deus, indiferentes, amuados com Deus. Mas nós, nesses momentos, devemos sempre dirigir a atenção para a fé da igreja no que se chama a comunhão dos santos. Nós recitamos todos os domingos no Creio em Deus Padre, Creio na comunhão dos santos. O que significa a comunhão dos santos? Significa aquele intercâmbio, aquela comunicação
de bens espirituais que acontecem entre os cristãos, que acontecem na igreja, de modo que nos momentos em que eu estou bem, eu rezo, eu intercedo, eu ofereço, eu participo da Santa Missa, eu faço minhas orações, eu leio a palavra, eu intercedo pelo bem da igreja, pelo bem dos irmãos e irmãs, eu rezo pelos pecadores, eu rezo pelos sacerdotes, porque eu estou afervorado, estou bem. E o que vai acontecer, meus irmãos e irmãs, quando nós porventura estivermos, um pouco para baixo, o que é que vai acontecer? Olhem que coisa maravilhosa. Outros estão rezando por mim, outros estão oferecendo por mim, outros estarão intercedendo por mim. É isto que se chama a comunhão dos santos. Comunhão dos santos não é que o santo vai lá receber a Eucaristia, a hóstia consagrada, não. Comunhão dos santos significa esta inter-relação de bens espirituais que nós confessamos no credo. Por isso, quando estivermos bem fervorosos, na graça de Deus, vamos rezar, vamos interceder, vamos pedir por outros, que talvez nem saibamos quem seja, vamos colocar tudo no coração de Deus. Senhor, eu te ofereço, pelo bem da igreja, pelo bem de meus irmãos e irmãs. Vamos deixar de ser egoístas, de rezar só pelos nossos familiares, só pelos de casa. Vamos colocar no coração de Deus tudo aquilo que for a nossa prática de vida espiritual. E com certeza, quando chegar a nossa vez, e chega, porque nós somos humanos, nós também seremos sustentados, alimentados pela intercessão de tantos outros irmãos que também não nos conhecem. Toda vez que me encontro assim um pouco, tarefado, ou então duvidoso, alguma coisa nesse sentido, eu me lembro de algum convento de clausura, convento de irmãos, de irmãs contemplativos, de alguém que está doente, de alguém que está sofrendo. E eu então sinto o meu coração se alegrar e se fortalecer, porque tenho certeza, alguém está intercedendo, alguém está rezando por mim. É isso, meus irmãos e irmãs. Portanto, busquemos ser organizados em nossa caminhada, também para que não sejamos pegos de surpresa, e se porventura passarmos por dificuldades, saibamos, no corpo de Cristo, que é a igreja, nós nos servimos, nós nos nutrimos, nós nos consolamos uns aos outros. E isso, então, nos ajuda a caminhar, a prosseguir adiante, repito, mesmo em situações difíceis, qualquer que seja a situação difícil pela qual nós estamos passando. Olhem esta frase que outro dia alguém me lembrou, alguém me disse. Veja se vocês concordam. Tudo piora antes de melhorar. Pensem, tudo piora antes de melhorar. Ou seja, se uma situação está difícil, é porque está perto de melhorar, vai melhorar. Ou então esta outra frase que eu ouvi de uma pessoa muito forte, espiritualmente muito forte. Ela diz: o melhor de Deus ainda está por acontecer. O melhor de Deus ainda está por vir. Portanto, se a coisa ainda não melhorou, é porque ainda não chegou o melhor de Deus para você. Faça por onde? Se coloque na direção, se fortaleça espiritualmente, seja previdente. Se você está fervoroso, ore, ofereça. Se você está um pouco assim, por baixo,
Não perca nunca a sua esperança. O demônio não gosta quando a gente somente peca, porque eu posso pecar e imediatamente arrependido retornar à graça de Deus. Quando é que o demônio festeja? Quando a gente se desanima, quando a gente se desencoraja, porque aí a gente se prostra e pronto, certo? Se abre a porteira, né? E então não nos levantamos mais. Pois é, meus irmãos e irmãs, força, coragem, a palavra de Deus nos anima a prosseguir a nossa caminhada com fé, esperança e amor. Eu agora quero dar um instante de silêncio, um instante, para que você possa, quem sabe, não é? Pegar alguma coisa aqui da palavra e da reflexão e colar aí no seu coração.